No próximo mês acontece no país, enfim, no Brasil, o Enem. A gente sabe que é importante e que há toda uma preparação para que seja realizado o Enem. Mas sempre, todo ano, quando é realizado, há sempre dúvidas. Há também aí aquela questão de horário, enfim, as pessoas perdem aí de fazer o Enem, às vezes esquecem o local da prova, enfim, deixam para em cima da hora e acaba causando transtorno. Nós vamos conversar agora com o professor Mário Gorza, né, que vai explicar para a gente mais e vai trazer para você que está em casa, para você que pretende fazer o Enem também aí, algumas dicas importantes para, né, o Enem que acontece no próximo mês, agora que é o mês de novembro. Professor Mário, quais são as dicas, né, que o aluno, enfim, tem que estar atento para que ele não possa, né, se perder no dia do Enem, enfim, e deixar de fazer, perder de fazer no caso do Enem? Sim, bom dia. As dicas que nós damos, em primeiro lugar, é se atentar com o cartão do Enem, para ver o local da prova e o horário. E aqui na nossa escola nós trabalhamos essa conscientização com o aluno de que ele chegue no mínimo 30 minutos antes no seu local de prova, para não ter ali os seus imprevistos do portão fechar, porque ao observar as notícias, muitos perdem o horário de chegar. Chegam atrasados, o portão já está fechado, acaba perdendo a chance de fazer a prova do Enem. E através disso daí, nós temos um grande percentual que não participam da prova. Então nós atentamos eles muito ao horário, a levar os itens necessários, não esquecer que é somente a caneta preta, não levar a caneta de outra cor para chegar na hora causar esse transtorno. E também levar um lanche para que ele não sinta fome ou então não tenha assim uma dificuldade na realização da prova. É importante também manter a rotina para a realização dessa prova. E uma dica que nós passamos aqui na escola também para os alunos que já direcionada à prova do Enem, sobre a questão da leitura dos textos da prova, que muitos questionam, a prova tem textos muito grandes, então elencar os pontos-chave, você está com a caneta na mão, você está com a sua ferramenta ali, elenque os pontos-chave, você consegue fazer ali o seu resumo e consegue ter uma noção da resposta da questão, consegue ter uma avaliação melhor. E outra, também já na ida para a prova, olhar o local da prova para que você consiga já se adaptar e ver o melhor percurso para fazer, porque geralmente no dia o trânsito também aumenta. Mesmo numa cidade como Rolim de Moura, querendo ou não, a gente pode encontrar alguns problemas no meio do caminho, como pode ocorrer acidentes ou então um trânsito meio intenso. Então, antecedência ajuda muito no horário da prova e atenção na leitura também. Vá tranquilo, não vá pensando em outras coisas, vá somente pensando na prova. Esqueça aquela tensão que a gente vai pensando se eu preciso passar na prova. Claro, todos precisam, mas vá tranquilo, de mente tranquila, para que você consiga realizar uma boa prova. É a dica que nós passamos para eles aqui. Ele tem que prestar muita atenção com relação às questões do caderno de prova do Enem, né? Tranquilidade durante a leitura, independentemente de qualquer área, a questão da interpretação do contexto das questões, né? As questões, algumas questões, principalmente da área de ciências humanas, elas estão um pouco extensas, então elas requerem do estudante que ele preste atenção no contexto, por exemplo, porque as questões elas englobam área. Então tem uma questão muitas vezes que ela vem trazendo história, o contexto geográfico, filosófico e sociológico em uma única questão. Então essa questão, ela demanda um tempo maior de interpretação, mas assim também como das outras áreas. O estudante tem que estar atento às entrelinhas, né, que é o que a gente sempre passa para os estudantes aqui na Escola Cândido, a leitura, a interpretação, que é o ponto central para o Enem. Com relação também à redação, é muito importante que ele consiga entender qual é a proposta, né, do Enem, porque muitas pessoas acabam zerando a redação porque elas fogem do tema, da proposta do Enem. Sem também contar a importância de manter a tranquilidade, até porque os estudantes já vêm pelo processo de formação do ensino médio, ensino fundamental. O Enem é o resultado, espera-se o resultado disso, né? Então, manter-se a tranquilidade é o principal ponto para se ter um bom resultado com relação ao Enem. E estudar também antecipadamente, na verdade, porque a gente sabe que muitos alunos deixam para em cima da hora. Com certeza. Inclusive, aqui na escola nós já vem preparando os estudantes, né, desde o primeiro ano, e quando chega ao terceiro ano, também a preparação, mais no mês do Enem, a gente tenta deixar eles mais tranquilos, mais calmos, porque não adianta estudar em cima da hora, né? A preparação, como eu falei, o ensino médio todo, até o ensino fundamental mesmo, é uma contribuição para o Enem. Então o estudante ele tem que ter confiança nele próprio, que ele já vem estudando ao longo dos anos, né? E não se desesperar, eu vou estudar um mês antes do Enem. Isso não vai contribuir, de certa forma vai causar uma confusão maior, um certo estresse, porque ele vai ficar muito preocupado. Então é acreditar no seu potencial,
e manter a tranquilidade, né? Porque a proposta do Enem, o principal ponto é a interpretação das questões. Então, além de saber o conteúdo também, que é importante, eu preciso saber interpretar e contextualizar essas questões de acordo com as áreas do conhecimento. Os estudantes têm que ficar muito atentos, né? O Enem ocorre aí nas 2 primeiras semanas de novembro, né? Houve uma mudança desde do ano passado com relação para os 2 domingos, então os 2 domingos iniciais de novembro, e os estudantes têm que ficar muito atentos porque no dia, né? No dia 4, há essa mudança do horário de verão. Inclusive, o próprio MEC tentou a intervenção para alterar, mas não foi possível. Então, eles têm que ficar atentos, porque na nossa região, com relação ao horário de Brasília, nós temos 2 horas de diferença, né? É importante estar atento a essa diferença para não se confundir, porque acaba que muitos estudantes se confundem e acabam perdendo a prova devido a essa confusão com relação ao horário e também reforçar a questão da localidade, né? Consulte a localidade antes. Embora as instituições, a boa parte no nosso município, as pessoas conhecem, mas é interessante conhecer a instituição, até mesmo qual o bloco, a sala que será realizado, com antecedência para no dia não perder uma avaliação aí que a boa parte vem se preparando há muito tempo, né, por a questão de confusão com relação ao horário ou com relação à localidade.